Bom, então, gente, nessa parte da aula de hoje, a gente vai iniciar essa discussão sobre o projeto de dimensionamento de estações elevatórias de esgoto, né, como eu havia falado. O arcabouço dessa temática vai desde normas da ABNT, recentemente, essa NBR 12.208 foi reeditada, foi reformulada, agora em 2020, em outubro, várias referências aí bibliográficas que vão desde a hidráulica aplicada, né? Ali, hidráulica básica e aplicada, que é muito bem reportada aí nos livros do professor Azevedo Neto, nos livros do professor Rodrigo de Melo Porto, e também existem coisas mais aplicadas à temática de estações elevatórias, de dimensionamento de estações elevatórias de água e de esgoto em alguns livros específicos de bombas e livros específicos de coleta e transporte de esgoto sanitário, né? Então, por exemplo, o livro que eu mais utilizo é esse livro aqui do professor Tissutiwa. Tem outros livros aqui, como esse livro do professor Sérgio Rolim, né, que é um livro de 2016, e outros livros aí que também vocês podem dar uma olhada. Portanto, não essas informações, por exemplo, vocês não vão encontrar o passo a passo de dimensionamento, certamente não vão encontrar na norma da ABNT, mas certamente vão encontrar nessa bibliografia que eu vou passar para vocês e também vou pegar várias coisas e a gente vai discutir nesse presente módulo aqui de estação elevatória, tá bom? Bom, então, uma estação elevatória de esgotos, ela é constituída da bomba propriamente dita, que vai fazer a conversão dessa energia cinética em energia potencial, né? Esse conjunto motor-bomba, como a gente vai ver, ele é constituído de uma parte elétrica, que é exatamente aquela que vai transformar essa energia, né, ali da energia elétrica em energia de movimento, né, em energia cinética, e a gente tem um elemento ali desse conjunto motor-bomba, que é o rotor, que vai exatamente transformar essa energia de movimento, né, essa energia cinética, em energia potencial, tá? Então, é por isso que a gente chama de conjunto motor-bomba, porque é um motor que é acoplado a um rotor, certo? E essa estação elevatória também é composta, né, de obras civis, por exemplo, aquele local onde o esgoto vai chegar e que vai ser bombeado, né, que a gente chama de posto de sucção, é constituída de tubulações de sucção e de recalque, quando a gente usa, por exemplo, uma bomba centrífuga, por exemplo, que é instalada em um poço seco, ou seja, tem uma tubulação ali que chega na bomba, que está fora ali do poço de sucção, e a tubulação que sai da bomba até o local de destino, né, desse esgoto que está sendo bombeado, que pode ser um PV, que pode ser uma estação elevatória, que pode ser uma estação de tratamento, enfim, você tem várias possibilidades aí desse bombeamento. E nós temos também a presença de peças especiais de conexões que vão fazer parte dessa linha de recalque ou ali daquele barrilete de recalque da estação elevatória, né? Então, a gente pode citar como peças, como a presença de ventosas, né? A presença de válvulas de retenção, a presença, algumas vezes, de válvulas de pé com crivo, a presença de registros de gaveta, a presença de juntas de desmontagem, né? E outros equipamentos, né? Eletrônicos, né? Ali, que vão trabalhar, por exemplo, como inversor de frequência, que vão ajustar ali, por exemplo, a rotação da bomba, de maneira que ela consiga operar
com uma vazão variável, né? A depender ali da necessidade, tá bom? Então, esses ajustes, né, ali, operacionais, esses ajustes ligados à questão de automação, de ajuste nos níveis ali operacionais da bomba, o nível mínimo, o nível máximo. Muitas vezes a gente tem nas estações elevatórias, nas grandes estações, a necessidade de transformadores. Portanto, esse projeto, às vezes, de uma estação elevatória, ele é um projeto que tem a participação de vários tipos de profissionais. Tem a participação, por exemplo, de engenheiro civil, que vai fazer esse projeto, às vezes tem a participação de um engenheiro mecânico, que é especialista em bomba, tem a participação de um engenheiro eletricista que vai trabalhar, por exemplo, nesse projeto de automação, ali do transformador, muitas vezes, tem a participação dentro da engenharia civil, às vezes, de um calculista, que vai fazer, muitas vezes, dependendo do tamanho, da dimensão, ali daquele poço de sucção, vai fazer esse dimensionamento, esse projeto estrutural do poço. Então, a gente tem, de fato, uma complexidade atrelada também ali ao projeto de estações elevatórias, tá bom? Essas bombas, né, que a gente vai discutir um pouquinho sobre elas aqui na disciplina, elas têm a aplicação dentro do bombeamento de esgoto, mas dentro da área de esgotamento sanitário, que envolve também o tratamento, muitas vezes eu tenho uma estação elevatória de esgotos dentro da minha estação de tratamento. Muitas vezes eu tenho a presença de uma bomba ligada, muitas vezes, a recirculações internas ali na estação de tratamento, às vezes para o bombeamento de resíduos, digamos assim, mais sólidos, né, como o lodo, que é um subproduto do tratamento de esgotos. Então, eu tenho ali a participação e essa importância, né, do conhecimento atrelada não só ali ao esgotamento sanitário em si, né, mas também o mesmo conhecimento que é aplicado, às vezes, no projeto de estações elevatórias de água bruta, de água tratada. Muitas vezes esse conhecimento é aplicado em processos, em bombeamento, por exemplo, de incêndio, né, de bombas de incêndio. Então, a gente tem a utilização, né, desse conhecimento em várias áreas, dentro da engenharia civil e fora dela, né? Por exemplo, em sistemas de irrigação, eu preciso da utilização desse conhecimento nos perímetros irrigados, por exemplo, né? E eu tenho também a utilização de bombas, por exemplo, para drenagem de poços, né? Eu posso utilizar essas bombas, como eu falei, dentro ali do bombeamento de esgoto. E não necessariamente eu vou utilizar essa bomba mais comum que a gente observa, que são as bombas centrífugas, né? Eu posso ter, e a gente vai discutir, também a possibilidade de uso de outras bombas, como as bombas helicoidais, também conhecidas como bombas de cavidade progressiva. Para algumas situações, eu utilizo ejetores pneumáticos. Por exemplo, quando eu estou bombeando o esgoto de um edifício que tem ali a chegada do esgoto em um subsolo e que eu tenho a necessidade de bombear em um sistema ali mais hermeticamente fechado para diminuir a probabilidade de emanação de odores ali advindos dos esgotos, do gás sulfídrico, né, ali que a gente discutiu, quando eu tenho, muitas vezes, uma estação elevatória num subsolo, por exemplo. Então, nessas situações, vem se aplicando, né, ou pode se aplicar os ejetores pneumáticos, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente também, tá bom? Portanto, essas bombas, né, ali,
de esgoto, como eu falei, elas são constituídas, né, também de elementos ali, essas estações elevatórias da bomba propriamente dita, que é dividida num elemento elétrico, né, e no elemento mecânico, notadamente o motor e o rotor, é constituída de também essas estações elevatórias de tubulações, tanto de sucção quanto de recalque, ou muitas vezes, quando eu utilizo uma bomba do tipo submersível, eu não tenho aquela tubulação de sucção diferente da tubulação de recalque, eu tenho uma única tubulação de recalque, que ela sai desde do poço de sucção até a chegada do esgoto no destino final, né? Então, tudo isso a gente espera prover de informações aqui nesse presente módulo, tá bom? Então, esse projeto da estação elevatória de esgoto também é constituído, gente, de um memorial de cálculo. Nesse memorial de cálculo, a gente vai apresentar qual a potência da bomba, né? Ali ao final, a gente vai apresentar qual o modelo de bomba que foi selecionado a partir de uma determinada curva característica dessa bomba selecionada, que vai nos prover ali uma eficiência que a gente vai utilizar no cálculo, por exemplo, da potência. A gente vai fazer, obviamente, verificações em relação ao NPSH ali da bomba, né? Ou seja, eu tenho que garantir também a questão da cavitação, né? Que aquele sistema, aquela colocação da bomba não vai apresentar problemas de cavitação, e esse problema de cavitação, ele é avaliado a partir do NPSH, como vocês certamente viram na disciplina de hidráulica, tá bom? Esse projeto da elevatória vai também ser contemplado com o dimensionamento tanto dessa minha tubulação de sucção quanto da tubulação de recalque, quando existe as duas, ou somente da tubulação de recalque, dependendo aí do tipo de bomba que eu vou selecionar, tá bom? Ele é constituído também de um orçamento ali, nesse orçamento eu vou ter todas as minhas peças, todas as minhas tubulações, as minhas bombas, a quantidade de bombas, a potência delas, né? Que vai me dar um orçamento, isso tudo em termos de material. E eu vou ter também os serviços contemplados, por exemplo, de escavação, para eu confeccionar ali, construir o meu poço de sucção. Muitas vezes essas estações elevatórias, dependendo do tamanho, eu tenho que construir tratamento preliminar para fazer a remoção de sólidos grosseiros, fazer a remoção de areia, fazer a remoção de gordura, muitas vezes, né? Dependendo ali do porte da estação elevatória, certo? Mas, muitas vezes, essa remoção de gordura pode se dar na estação de tratamento de esgotos, tá? É mais comum a remoção de sólidos grosseiros, que se dá nas pequenas elevatórias a partir de um cesto coletor de detritos, e nas estações de médio, grande porte, a gente tem a colocação, né, ali de barras, de gradeamentos, grosseiros, médios, às vezes somente gradeamento médio, e também unidades de remoção de areia. Por que isso? Porque tudo isso ajudará na operação ali da estação elevatória. Evitará, por exemplo, que os sólidos grosseiros causem entupimento ali na estação elevatória, na bomba, causem danos nessa parte mecânica da bomba, no rotor, né? Cause desbalanço ali na operação da bomba, diminuindo o rendimento, certo? E a areia, que ela acabe entrando, né? Se evita a entrada de areia ali, ou minimizar a operação da bomba na presença de areia, principalmente para essas estações de maior porte, porque a areia acaba danificando também ali, diminuindo a vida útil da bomba. Portanto, tudo isso visa conferir mais estabilidade, aumentar a vida útil do conjunto motobomba, né? Diminuindo intervenções, obviamente,
ali na estação elevatória, porque muitas vezes essas intervenções, elas lideram a problemas de extravasamento né, de esgoto a partir dos poços de sucção. E nessas elevatórias, né, a gente tem também muitas vezes a presença de grupos geradores, né, que estão ali presentes nos projetos, tá? E normalmente esses grupos geradores, esse projeto elétrico, né, engloba também esse projeto do grupo gerador, tá bom? A estação elevatória também tem, obviamente, a presença de peças gráficas ali de planta baixa, do posto de sucção, como é que vai, se vai ter uma caixa de manobra, como é que vão ser essas peças colocadas, se a bomba vai ficar, né, ali dentro de uma casa de operação, por exemplo, se não, o que é que vai ficar dentro da casa de operação quando ela existe, né, banheiro, um vestiário ali para o operador da estação, um local de abrigo para os utensílios utilizados, como pá, como rastelo, como enxada, como carrinho de mão. Esses sólidos grosseiros, onde é que eles vão ser colocados, né? Ali, qual vai ser a frequência de coleta desses sólidos grosseiros, se tem areia, onde é que ela vai ser colocada, qual é a frequência de coleta, tudo isso vai estar ali dentro do manual de operação da estação elevatória. E essas peças, às vezes, elas dão ali níveis de detalhes, por exemplo, dessa casa de operação, né? Como é que vai ser o telhado, como é que vai ser qual o tipo de janela, qual o tipo de parede, enfim, né? Todas essas partes arquitetônicas que vocês certamente já viram em outras disciplinas aqui do curso. Portanto, né? Tudo isso, todo esse projeto da elevatória vai ter ali um memorial descritivo, justificativo, memorial de cálculo, uma especificação técnica ali de serviços e de materiais, né? As peças gráficas, orçamento e também um manual de operação da estação elevatória de esgotos. Bom, então, essas estações elevatórias, gente, elas, no sistema de esgotamento sanitário, elas são colocadas ali nos pontos baixos, né? Já visto que o esgoto ele vai dos pontos mais altos para os pontos mais baixos, né? Por quê? Porque o escoamento se dá por gravidade e, às vezes, eu tenho a necessidade, por exemplo, de colocar uma estação elevatória para bombear o esgoto desse ponto baixo para, por exemplo, a minha estação de tratamento. Ou, muitas vezes, eu tenho a necessidade de colocar uma estação elevatória para simplesmente pegar o esgoto ali que está chegando em um determinado posto de visita bastante profundo e colocar para um outro posto de visita ali a partir de um recobrimento mínimo, né? Ou seja, eu vou minimizar os custos de implantação ao máximo, diminuindo aí os movimentos de terra, né? Aqueles itens que a gente já discutiu, mas eu tenho que fazer isso com bastante cautela, né? Por quê? Porque essas estações elevatórias têm um custo de instalação muito menores, devo dizer, do que esses custos, às vezes, de escavação, né? Esses outros custos que a gente discutiu, mas elas têm um custo de operação, muitas vezes, bastante elevado, juntamente com as estações de tratamento, dependendo do processo de tratamento que a gente aplique, especialmente aqueles que consomem oxigênio, por exemplo, nas estações de tratamento. Então, essas despesas operacionais das elevatórias podem, né, onerar bastante aí os cofres das companhias de saneamento. Portanto, o projetista tem que contemplar esses dois aspectos. Minimizar, obviamente, ali os custos de implantação ao máximo, obviamente, mas também não entupir ali o sistema de esgotamento sanitário com estações elevatórias, né? Por quê? Porque dificultará grandemente a operação e também aumentará grandemente as despesas operacionais ali do sistema de esgotamento sanitário. Então, essas estações elevatórias, tudo vai depender do porte da estação. Às vezes é simplesmente, como vocês certamente já viram ali
nas ruas, às vezes é simplesmente uma bomba que é colocada dentro de um posto de visita. E tem ali um quadrozinho de comando ali num muro próximo, ou seja, uma coisa bem pequenininha mesmo, bem simples, né? E elas podem ser como essas que a gente está apresentando, por exemplo, ser uma área, essa área vai ter que ser desapropriada, né? Então, tem esses custos também de desapropriação ali, e elas são cercadas ali com uma entrada para um carro, que vai ser necessário chegar aqui ao posto de sucção, muitas vezes para trazer uma bomba, retirar uma bomba, enfim, né? Ou muitas vezes quando essas bombas elas estão dentro aqui de uma casa de operação, na casa de operação tem a presença desses elementos aqui, né? Que são essas monovias, são estruturas metálicas que têm cabos aqui, correntes, que vão ajudar na retirada da bomba e envio para um carro, né? Ali que vai, muitas vezes, levar essa bomba para uma oficina de reparo. Ou, muitas vezes, quando é uma bomba nova, o carro que vai trazer essa bomba nova e vai colocar aqui no lugar. Portanto, aqui, gente, ó, o que é que a gente observa nessa figura? Aqui para baixo está a chegada do esgoto, que a gente não está vendo, né? Aí aqui, ou eu posso ter uma bomba, e quando eu tenho a bomba, eu tenho que ter esse mesmo elemento aqui fora, né? Presente, para ajudar nessa retirada da bomba. Ou, nesse caso aqui, a bomba está dentro. Por isso é que a gente não está vendo aqui fora a monovia, né? O pórtico de retirada e de colocação ali do teu equipamento mecânico, né? Do teu conjunto motor-bomba. A gente está vendo aqui tampas aqui que vão ajudar nessa inspeção, nessa retirada de sólidos grosseiros, ali do posto de sucção. A gente está vendo aqui a casinha, né, com porta, com janela, e aqui dentro a gente tem, muitas vezes, essa estrutura, com as bases para a colocação das bombas, como vocês estão vendo, o conjunto motor-bomba, como vocês estão vendo, que é constituído, como eu falei, pelo elemento motor e pelo elemento rotor. Então, nesse motor tem a chegada da energia elétrica, que tem um eixo, que é ligado ao rotor, que é essa parte, e você tem aqui, olha, o rotor em contato com uma tubulação de sucção, essa que vocês estão vendo, né, aqui, e em contato com uma linha aqui de recalque, que é essa aqui que vocês estão vendo. E fazem parte dessa linha de sucção e de recalque, nesse caso aqui, peças, né, conexões, como ampliações, como reduções, né? Então, a gente está vendo aqui uma redução. Por quê? Porque o bocal do teu rotor, normalmente, ele é pequeno em relação ao diâmetro ali da tubulação de sucção. Portanto, a gente tem que ter ali uma redução, fazendo, né, com que haja concordância entre essa tubulação de sucção em relação ao bocal aqui do rotor. E temos aqui ampliações que são requeridas exatamente por quê? Para aumentar, né, aqui fazer a concordância entre a tubulação de recalque e também o bocal aqui de saída do teu rotor. Temos a presença de juntas aqui de desmontagem. Essas juntas são utilizadas exatamente para permitir a retirada ali da bomba, né, que elas consigam se afastar, né, tanto horizontalmente e, eventualmente, verticalmente, né, aqui, para permitirem a retirada da bomba. E essas bombas, né, o conjunto motor-bomba tem aqui, olha, a junção nessa basezinha aqui de concreto que é feita. Então, tem uns parafusozinhos de encaixe para evitar exatamente trepidação da estação, né, do conjunto motor-bomba. Temos aqui a presença de registros aqui de gaveta, gente, ó, que vocês estão vendo, né? E o que vocês estão vendo aqui também, gente,
é a presença de tubulações em ferro fundido, que normalmente são utilizadas aí nos barriletes de recalque de estações elevatórias. Bom, aí, o que vocês estão vendo também aqui nessa foto é exatamente que a operação da minha estação elevatória, muitas vezes ela acontece com a presença de duas bombas, uma que está ativa e outra que está, né, reserva. Então, mas não significa dizer que essa bomba reserva nunca seja ligada, não. Normalmente, como a gente vai ver nas partidas das bombas, o que a gente faz é uma alternância da operação. Ou seja, uma está ativa, está funcionando, a outra está parada, mas no novo ciclo, né, ali da bomba, essa aqui que estava operando fica de reserva e essa que estava de reserva fica operando. Ou seja, há uma alternância. Para quê? Para que sempre a bomba esteja funcionando, para não ter ali problema de partida, né? Muitas vezes que a gente tem em bombas que ficam ociosas ali durante muito tempo né, sem entrar em operação, tá bom? Ou, muitas vezes, a gente tem ali a presença, olha, de duas bombas ativas e uma reserva, e aí elas ficam ali no projeto de automação da bomba, elas ficam ali alternando, né? Conforme ali vai ser definido pelo projetista. Beleza. Então, nessas estações de tratamento de esgoto, gente, ou em estações elevatórias de esgoto, a gente tem a retirada de sólidos grosseiros. Essa retirada, essa produção, vai depender muito do tipo de gradeamento, por exemplo, do tipo de peneiramento, ou de gradeamento, né, ou de colocação de caixas de desarenação nas elevatórias, né, que eu vou promover. Então, tudo isso vai depender de quanto tem de resíduo, por exemplo, no esgoto, sólidos grosseiros, areia, etc. E vai depender também do dispositivo que você colocar lá na estação de tratamento ou na estação elevatória. Por exemplo, se eu uso na minha elevatória um gradeamento fino, como a gente vai ver, a distância entre as barras é menor do que um gradeamento médio e do que de um gradeamento grosseiro. Portanto, se eu projeto um gradeamento fino na minha estação elevatória, a quantidade de resíduo que eu vou retirar vai ser maior do que aquele que eu vou retirar, né, em um gradeamento médio, que vai ser menor do que o que eu vou retirar com um gradeamento grosseiro. Portanto, a produção depende do tipo de gradeamento que eu projeto ali para a minha estação de tratamento ou estação elevatória. A desarenação vai depender grandemente da quantidade de esgoto, de partículas, né, de areia que eu tenho ali por unidade de esgoto que está passando na minha estação elevatória ou na estação de tratamento. Portanto, a gente tem alguns números aqui, por exemplo, sólidos grosseiros, dependendo do tipo de tratamento, pode ser esse número aqui de 0,005 quilos de sólidos grosseiros por cada metro cúbico de esgoto, né? Mas se eu tenho um gradeamento, como eu estou falando, depende se é fino, se é médio, se é grosseiro, né? A areia, eu tenho essa produção de 0,040 litros por metro cúbico, mas também depende grandemente da onde o esgoto ele está sendo bombeado, né? Por quê? Porque cidades litorâneas, tradicionalmente, têm uma concentração de areia maior do que cidades não litorâneas. Por exemplo, se eu tenho um nível de lençol freático muito raso, né, ali muito próximo à superfície, espera-se, né, que essas contribuições na rede de esgotamento sanitário sejam maiores. Se tem uma cidade que chove, de repente, com mais frequência, você tem um maior ou menor efeito de diluição, né? Então, esses números, eles podem variar, mas por isso que é importante das empresas de saneamento contabilizarem, né,
terem esses dados ali mais reais, né, para que vão ajudar grandemente nessa gestão operacional ali da estação elevatória ou estação de tratamento, sistema de esgotamento sanitário como um todo. Bom, então quais são as ocorrências dessas estações elevatórias? Eu já falei, né, elas estão ali presentes na coleta dos esgotos, para elevação, né, de pavimentos abaixo do grade ali do coletor, certo? Ou seja, quando eu tenho um subsolo e o tubo está passando lá em cima, né? Aí eu tenho, muitas vezes, a colocação de uma estaçãozinha elevatória, que pode ser um injetor pneumático, né? Preferencialmente, mas pode ser uma estação elevatória, né? Eu tenho no transporte ali do esgoto, certo? Por exemplo, para evitar o aprofundamento dos coletores, como já falamos, né? Quando está com elevadas profundidades de escavação, muitas vezes, quando chega num limite, a gente coloca uma estaçãozinha elevatória. Lembremos que se um PV aprofunda, todos os PVs, né, ali de jusante vão ter que esgotar os esgotos de montante, né? Portanto, a tendência é de cada vez mais a gente aprofundar os poços de visita, especialmente em regiões planas, né, quando muitas vezes a minha declividade de projeto, ela é a minha declividade mínima, né, como a gente discutiu aqui na parte de projeto. Em zonas com rede nova, em cotas mais baixas, que é a rede existente, né, também a gente pode ter essa situação, ou seja, eu vou esgotar os esgotos de uma zona nova e jogar esses esgotos no PV, ali de uma zona existente, e também eu posso ter a colocação em redes coletoras do tipo distrital, ou seja, quando eu tenho ali o esgoto, a necessidade do esgoto ser enviado para outras bacias de esgotamento. Beleza. No tratamento, eu posso ter, como eu já falei, por quê? Porque muitas vezes no tratamento, pessoal, eu tenho a presença de unidades, por exemplo, reatores anaeróbios, né, unidades pré-fabricadas, que têm ali uma determinada altura. Eles não ficam enterrados. Eles ficam acima ali do nível do terreno natural. E aí se tem, muitas vezes, a chegada desses esgotos gravitários nas estações de tratamento. E eles chegam a uma determinada profundidade. Então, o que acontece muitas vezes é que dentro da estação de tratamento de esgotos, dentro da ET, eu tenho a inclusão de uma estação elevatória para fazer o bombeamento até essas unidades de tratamento, tá? E eu tenho também a presença, né, delas na disposição final do esgoto, que muitas vezes, né, o meu corpo receptor, ele fica um pouco mais afastado ali, que não dá para esse esgoto chegar por gravidade. Na grande maioria das vezes a gente projeta para isso, né, para que ele chegue por gravidade. Por exemplo, nas estações que dispõem de disposição oceânica, por exemplo, como aqui em Fortaleza, a estação de pré-condicionamento, a gente tem a presença de grandes estações elevatórias de esgoto, né, que vão fazer a elevação dos esgotos ali da estação de pré-condicionamento para as chaminés de equilíbrio, e a partir daí, dessas chaminés de equilíbrio, todo o encaminhamento do esgoto se dará, né, como conduto forçado para o lançamento ali no emissário submarino. Beleza, então, nesse caso, gente, aqui que a gente está mostrando, o que é que acontece, olha? É aquele caso em que está-se com uma profundidade de escavação elevada, ali o esgoto que está chegando no posto de visita, e aí o que é que a gente faz, olha? A gente coloca uma estaçãozinha elevatória, com uma bomba, por exemplo, que vai pegar o esgoto que está chegando e vai bombear para um poço de visita, que a partir dele sai uma tubulação com um recobrimento mínimo aqui.
que a gente viu, né? Cerca de 90 centímetros, por exemplo, se a tubulação está na faixa carroçável, né? Ali na faixa do pavimento. Então, desta forma, eu diminuo as escavações a jusante aqui, né, desse poço de visita. Contudo, eu tenho que contabilizar, né, a estação elevatória e tenho que contabilizar também, como eu falei, os custos operacionais com essa estação elevatória, tá? Mas elas são bastante frequentes nos sistemas de esgotamento sanitário, no projeto, né? Situações como essas aqui que a gente apresenta. Simplesmente são colocadas, né, para bombear o esgoto de um poço que está muito profundo, poço de visita, para um mais raso. Beleza, então a localização dessas estações elevatórias, a depender, né, da necessidade delas, né, vai depender também, né, essa localização da facilidade de aquisição da área para a estação elevatória, né, porque alguns processos de desapropriação são bastante morosos, portanto, isso pode nortear a escolha, né, da colocação dessa estação elevatória, o custo da área de implantação também, facilidade e o custo de alimentação de energia elétrica, já visto que ali eu tenho que ter energia elétrica, muitas vezes, como eu falei, do porte da estação elevatória, eu tenho a colocação de grupo gerador, tenho a colocação de transformador, né? Facilidade de acesso da equipe de manutenção, né, que vai fazer ali a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do conjunto motobomba, da equipe ali do operador da estação elevatória, que muitas vezes é o mesmo operador em várias estações elevatórias, né? Tem um supervisor também, um gerente de operação, né? Ali do sistema de esgotamento sanitário, ou da companhia de saneamento como um todo, né? Facilidade de extravasamento do esgoto afluente, que muitas vezes é necessário em uma eventualidade, devo dizer, né? Por quê? Porque se o esgoto está extravasando, está chegando em um corpo, né? Muitas vezes receptor ali de esgoto que está mandando, né? Esgoto bruto, e muitas vezes isso é motivo de não conformidades aí das companhias de saneamento, né? De multas ali por meio por exemplo, dos órgãos de meio ambiente ou das agências reguladoras, tá? Também do nível local de inundação, né? Ou seja, eu não posso pegar a minha estação elevatória e colocar ali na cota de inundação próxima, por exemplo, a um rio, a um corpo de água, né? Por quê? Porque isso pode liderar a queima da minha bomba, etc., né? Se esse nível de inundação atinge ali os quadros de comando, enfim, né? A gente tem ali diferentes situações em que esse nível de inundação pode prejudicar a operação da elevatória. Ok, então, só para a gente já ir encaminhando, né, se encaminhando para a finalização da aula de hoje, né, vou terminar às 9, a gente tem que a classificação dessas estações elevatórias de esgoto pode se dar, né, de acordo com o tipo da elevatória, ou tipo de bomba. Por exemplo, se é uma bomba centrífuga, se é uma bomba helicoidal ou de cavidade progressiva, ou se é um ejetor pneumático. Eu posso ter também uma classificação em relação à velocidade do meu conjunto motobomba, né? Se o meu conjunto motobomba ela é do tipo velocidade fixa ou variável. Quando eu tenho uma velocidade variável, é quando eu incluo ali no quadro de comando, né, e ali na minha elevatória, um equipamento que é um inversor de frequência, ou seja, vai se ajustar a frequência, né, ali de operação da bomba e, consequentemente, a rotação ali da bomba para se trabalhar com diferentes vazões de operação. E também posso classificar em relação ao afogamento da minha bomba. Eu posso ter uma bomba que opera afogada e uma bomba que opera sem ser afogada ou não afogada.
Essa que vocês estão vendo aqui, gente, é uma bomba não afogada. Por quê? Porque o nível mínimo, né, o nível de operação ali da minha bomba, né, o nível está abaixo desse desse eixo ali da minha bomba, tá? Então isso aí é uma bomba não afogada. Uma bomba submersível, como eu vou mostrar mais para frente, é uma bomba que ela é afogada. Por quê? Porque o nível do esgoto sempre vai estar acima do rotor, né, ali da minha bomba, tá? Então, o nível do esgoto definirá, e também a própria forma de construção da bomba definirá se ela é afogada ou, né, não afogada, né? Quando a gente garante ali uma escorva automática, né, ali muitas vezes da bomba. Essas bombas, elas podem ser classificadas também em relação à capacidade de bombeamento, gente, né? Que a gente chama uma bomba de pequena capacidade, de médio ou de uma elevada, uma grande capacidade de bombeamento ou de recalque. Ou seja, bombas que têm uma capacidade, uma vazão de recalque abaixo de 50 litros por segundo, é considerada de pequeno porte. Entre 50 e 500 litros por segundo é considerada aí de médio porte, e de 500 litros por segundo em diante, ou meio metro cúbico por segundo, é uma bomba considerada de grande porte. Essas minhas bombas também podem ser classificadas em relação à carga de transporte, né? Ou em relação à altura manométrica ali total. Ou seja, dependendo da AMT, eu posso ter uma baixa carga, uma média carga ou uma alta carga. Por exemplo, quando a minha bomba vai transportar uma determinada vazão para, vamos imaginar, uma bomba de 50 litros por segundo, mas que ela está transportando para uma AMT abaixo de 10 metros de coluna d'água. Então, nesse caso, ela é uma bomba de pequeno porte e de baixa carga, certo? Então, eu posso combinar, né, essas várias classificações. Nessa mesma bomba, pode ser de baixa carga, de pequena capacidade, e que ela tenha, por exemplo, uma velocidade fixa ou variável, né? Uma bomba, se ela vai ser uma centrífuga, se ela vai ser uma bomba helicoidal, portanto, eu vou ter essas várias combinações para eu fazer a classificação final da minha estação elevatória, tá bom? Então, é só para mostrar para vocês que vários fatores contribuem aí, né, nessa classificação. A carga de transporte, em termos de altura manométrica total, né? A capacidade de transporte, a velocidade, se é fixa ou variável, entre outras coisas que eu apresentei. Então, é média carga quando a AMT está entre 10 e 20 metros de coluna d'água, e é uma alta carga quando a AMT é superior a 20 metros de coluna d'água. Então, eu acho que só para a gente finalizar, né, para vocês darem uma olhada em casa, então, nessas coisas todas que eu mostrei para vocês, gente, eu posso ter uma bomba centrífuga, né, aqui de eixo vertical, como essa que vocês estão vendo, olha, né? Eu posso ter uma bomba centrífuga de eixo horizontal, como essa aqui que vocês estão vendo, ó. E o nível de afogamento, né, vai ser definido, como eu falei, gente, pelo nível de operação ali da minha bomba em relação ao nível do esgoto. Nesse caso aqui, olha, essa bomba aqui, ela vai ser afogada. Por quê? Porque o nível mínimo está acima do eixo ali de operação, né? Essa aqui, olha, que vocês estão vendo, ela é uma bomba não afogada. Por quê? Porque apesar do nível máximo que está acima, o nível mínimo dela está abaixo. O controle do nível ali no posto de sucção, eles vão definir ali o nível de afogamento, né? Ali da tua bomba, beleza? E as bombas
só para eu mostrar para vocês, eu vou retornar nesse slide aqui, gente, a partir da próxima aula. Só queria mostrar para vocês o que vem a ser uma bomba submersível. É essa aqui, ó. Uma bomba submersível é uma bomba que o nível mínimo e o nível máximo do esgoto vão estar aqui, né? Ela vai estar tanto a parte elétrica quanto a parte mecânica, né? A parte hidráulica da bomba, né? O rotor e o motor, eles estão em contato diretamente com o esgoto. Isso aqui é uma bomba submersível, né? Então, como se eu tivesse aqui o poço de sucção da bomba e a minha parte elétrica e hidráulica, mecânica da bomba, né? Notadamente motor e rotor, estão em contato direto aqui com o esgoto. Tá bom? Então, essas aí são as principais bombas, mas eu vou voltar na próxima aula, né, a gente discutir. Tá aqui a mesma bomba submersível, né, que eu falei anteriormente, tá? Então, existem essas várias classificações que vão nos ajudar, que vão nos fomentar de conhecimento, né, para esse módulo de estação elevatória e o projeto também da estação elevatória de esgoto.